Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, seja você muito bem-vindo ao canal Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus e desta vez com a lição 11 da Escola Sabatina, que tem um título O que mais eu poderia ter feito? Para acompanhar aqui todos nós e trazer para vocês sempre esse estudo com muita qualidade, a gente tem aqui, mais uma vez, nossas irmãs de fé, Kelly e Ruth. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Ruth? graças a Deus. Olá, graça e paz, irmãos. E que bom, né, que estamos aqui novamente. A gente fica feliz também vocês estarem aí conosco. Olá, vocês. A gente deseja de todo o coração que nesse momento o coração de vocês e a mente sejam abertos pelo Espírito Santo e a mensagem possa encontrar o coração e a mente como um terreno fértil para a palavra de Deus criar raízes e crescermos juntos até que Ele venha. Amém. Amém. Para a gente dar início, então, vamos tradicionalmente para a nossa justa oração. Querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque temos tantas bênçãos recebidas e principalmente, Senhor, porque nós temos através desse canal um instrumento de levar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja hoje aqui conosco, mas que esteja principalmente e também com aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem. Que a Tua graça, a Tua paz, Senhor, se estenda por todos aqueles que irão nos assistir, com todos aqueles que fazem parte desse contexto aqui do nosso projeto, esse projeto de estudo, esse projeto de levar a Tua Palavra. É o nosso desejo, Senhor, e a Ti nós o entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Mais uma vez, nossa lição da Escola Sabatina, lição 11, né, com o título O que mais eu poderia ter feito? E tem um eu com o E maiúsculo, né? Essa semana a lição, ela trabalhou novamente esse conceito, né? Conceito de amor, conceito de justiça, que se relacionam. E trabalhou também especialmente no sacrifício de Cristo pelo resgate da humanidade. O verso para memorizar da nossa lição está em João 18, 37, e diz: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. É para isso, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Já já a gente vai contextualizar mais um pouco, né, essa passagem. Mas eu achei interessante, muito pertinente, como nessa introdução da lição, o autor, ele fez uma analogia, né, com uma história, né, digamos assim, uma parábola, onde ele fala da história de um menino órfão que foi adotado e que em dado momento um rei manda seus soldados pegarem e tirarem o filho da companhia dos pais, né? E aí aquela criança passou a odiar o rei, porque o rei tirou ela da companhia dos pais, ele um órfão, adotado, e o rei tirou ele da companhia dos pais. Depois de um tempo, essa criança descobre que o rei havia separado ela para salvá-la dos horrores da peste negra, ou seja, os seus pais eles estavam contaminados pela peste negra e o rei, na verdade, demonstrou o seu amor tirando aquela criança daquele contexto, né? Mas até a criança entender, né, e ter essa compreensão, ela ficou odiando o rei a vida toda. E aí ele traça esse paralelo quando ele diz assim: muitas pessoas veem Deus da mesma forma que Denis, a criança da história, considerava o rei mau, que testemunharam e o experimentaram os levar a odiar ou rejeitar a Deus. E aí vem as perguntas: onde está o Senhor quando há sofrimento? Se Ele é bom, por que existe tanto mal? E continua: o conflito cósmico nos ajuda a compreender melhor essa questão crucial. Várias questões permanecem abertas. No entanto, quando todas essas tentativas de obter resposta não satisfazem, podemos olhar para Jesus na cruz e, por meio dele, perceber que podemos confiar em Deus, mesmo com todas as perguntas que permanecem sem resposta por enquanto. Então a lição diz assim:
tá na dúvida, olha para Jesus na cruz. E aí ela já vai para o domingo com o título Cristo o Vencedor, né? E assim, eu entendo que às vezes tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade, muitas que têm uma certa dificuldade de entender como é que eu posso olhar para a cruz e ter a capacidade de entender que Cristo é vencedor. Então, acho que é a primeira pergunta para a gente começar a trabalhar já nessa lição do domingo, né? Ruth? Ontem eu estava vendo o jornal e eu vi um pai. A filha tinha pedido o carro dele emprestado. Disse que ia sair com as amigas. Quando foi umas 2, 3 horas depois, o pai recebe uma ligação da delegacia. A filha tinha sido presa. Ele chegou na delegacia, viu a filha algemada junto com vários outros rapazes. Eles tinham feito um assalto a uma joalharia. E o pai desesperado dizendo para ela, o que faltou para mim? Onde foi que eu errei para que você fizesse isso? Eu dei tudo a você, até meu carro você envolveu nessa sua escolha, nessa sua opção no crime. Eu não sabia que você estava se envolvendo com essas coisas e eu lhe dei tudo. Como se explica você chegar agora numa delegacia e ser algemada? Aí eu conectei um pouco com a lição que a gente está estudando, né? Qual a diferença de Deus para esse pai nessa situação? A diferença é que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Mesmo um filho ou uma filha dele se revoltando, se rebelando ou fazendo alguma coisa contrária à vontade dele, Ele continua dando por sua graça e misericórdia, insistindo, né? Porque o que é que Isaías... Porque essa lição toda, nesse título, o que eu poderia ter feito, né? É baseado nesse cântico. Sim. Que a gente vai ver isso na parte terça-feira, mas cabe aí dentro, né? Então, como é que diz lá? É a parábola da vinha má, Isaías 5. Isaías é um cântico, né? Não é uma... A forma dele é um cântico. Ele diz, agora cantarei ao meu amado, cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais eu poderia fazer ainda à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei os muros para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada, não será sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí o clamor. Ele pega a figura de um proprietário, né, de um agricultor que tem a sua vinha e ele faz tudo para que ela dê frutos, né? Mas quando ele vai ver, ela tem uvas bravas. E esse uva brava, na verdade, é fruto podre. Fruto podre, exato. Da carne, né? Não deu para nada, né? Aí você vai lá para Isaías 27. Isaías 27... Aí você vem assim, Deus ama ao seu povo e o salva. Aí aqui já olha o que ele... Eu vou ler essa parte também da Bíblia para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar. Ele diz assim, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o dragão, serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar.
Naquele dia, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela, não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aquele que o feriram? Ou o matou assim como aquele que o mataram? Com xoxô e exílio o tratastes, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé, os postes, ídolos e os altares de incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filho de Israel, serei colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Preste bem atenção, ele usa aqui 3 vezes naquele dia. Naquele dia, naquele dia, naquele dia. Ele está se referindo a quê? Ao dia do juízo. Então, Jesus lá em Mateus, quando ele pega essa parábola e faz a parábola da vinha, ele está puxando daqui, de Isaías, né? Ele está puxando de Isaías. E ele pega os personagens que estavam ali presentes, os líderes de Israel, né? Os profetas, né? Quando ele diz o Senhor da vinha vem e ele manda cobrar. Recolher os frutos. Manda os seus servos recolherem, eles matam os seus servos. Quem são, né? esses servos? São os profetas. Né? Aí diz assim, aí eles matam os profetas. Aí o Senhor da vinha manda o seu filho. Achando que ele ia ter autoridade. É meu filho, vai ter autoridade. E eles matam o filho. Né? Então, na verdade, o Senhor usa da simbologia, da metáfora, né, da videira, né, da agricultura, para falar do campo, do mundo. Né? O mundo é o campo onde ele está colhendo as pessoas. Sua pergunta foi... Cristo o vencedor. Como é que ele foi o vencedor? Para as pessoas ter essa capacidade de enxergar na cruz um vencedor. Né? Um vencedor. Pois é. A gente só consegue captar a mensagem se a gente entender o processo da salvação em 2 fases. Em 2 fases. A fase na cruz e a fase da expiação lá através do julgamento. Vamos pegar o exemplo, Kelly, antes de você falar, vamos pegar o exemplo do santuário antigo. Jesus é um antítipo, a morte dele na cruz é um antítipo daqueles sacrifícios que havia. Como é que se dava no pátio? O pecador vinha com o animalzinho para ser sacrificado. O sacerdote vinha, pegava aquele animalzinho. Antes de entrar no santuário tinha um pátio. Ali no pátio estava o altar do sacrifício, né? Dentro daquela primeira porta de entrada dava acesso a um outro processo da expiação pelo pecado. A morte de Cristo só tem que ser entendida como uma questão de perdão do pecado. O pecador vem com a ovelhinha, chega ali. Quem é que sacrificava a ovelhinha? Era o sacerdote ou era o pecador? Era o pecador. Interessante. O pecador vinha, chegava ali, ele é quem tinha que passar a faca no animalzinho, não era o sacerdote. Porque quem tinha provocado a morte da ovelhinha era o pecador. Entendeu? Então ele chega ali com a ovelha,
sacrifica a ovelha, aí o sacerdote começa o processo de mediação. Aí, do Ruth, perdão. baseado tipo Adão, né? Quem matou primeiro, né? Ali também foi Adão, né? Exatamente. Quando pecou. Exatamente. Aí o sacerdote vem, oferece aquele animal. Uhum. Quando ele pegava aquele animal, ali houve o sacrifício Sim. do animal. Então, eu entendo que o altar de sacrifício, a cruz, é lugar de perdão. É lugar de julgamento? Não. Perdão. Então, como é que ele venceu? Porque na cruz do Calvário, todo ser humano, toda a humanidade foi salva. Amém. Entendeu? Toda. Não importa. Católico, protestante, umbandista, espírita, Até o ateu, né? Todos, homens como Hitler, criancinha recém-nascida, todos foram salvos. Ali na cruz, quando ele abriu os braços, Deus passou uma régua e igualou todo mundo. Todo mundo ficou igual. E engraçado que também lá na cruz, embora todos foram salvos, naquele momento também tem a representação da questão das escolhas. Exato. Porque Cristo estava ao lado dele com dois ladrões e criou na salvação ali naquele momento, na verdade, já o outro não. Não. Então, embora ele tenha passado a régua para todo mundo, tem a questão de você entender, compreender, crer, ter a fé que ele, Jesus, é o seu Salvador. Exatamente. Essa aí vai ser para a segunda fase. Isso. Entendeu? Você quer fazer alguma complementação antes que eu continue aqui? Se você quiser continuar, porque depois eu vou falar de outra parte também. Certo. Então, o sacerdote pega ali, pega aquele sangue do animalzinho. Como é que era o processo do santuário lá do Antigo Testamento? Ele entra com aquele sangue. Entre o primeiro compartimento e o segundo compartimento tem uma cortina, um véu. Antes do véu está ali o incensário, né? Ele pega aquele sanguezinho e asperge o sangue na cortina. Isso é cada sacrifício que é feito durante o ano inteiro. E se você se lembrar, tem sacrifício da manhã, sacrifício da noite, o sacrifício contínuo, porque tinha que ter sacrifício pelo pecado de ignorância, pelo pecado confessado, você está entendendo? Tipo, todos esses aí. Então, durante aquele ano todinho, ficava aquela cortina com aquele sangue ali impregnado. Significa o quê? O pecado, ele é um problema humano, ele não é um problema divino, ele é um problema humano. Ele só se torna um problema divino por conta do perdão. Quando há o perdão, passa a ser um problema divino. Porque o pecado, ele não pode ser apagado. Ele tem que ser pago, entendeu? Ele precisa ser pago. Então, aí entra a figura do Cristo. Porque a ovelhinha representa aquele que seria sacrificado como o Messias, né? Que viria, que morreria, né? Pelo ser humano. Porque o sangue de touros, a própria Bíblia diz, sangue de touro, sangue de cordeiro, nada disso expia pecado. Entendeu? Nada disso expia pecado. Teria que ser o pecado de alguém puro, de alguém que não cometeu transgressão da lei, de alguém justo diante da lei. O único ser humano que foi justo, que cumpriu as exigências da lei, foi Cristo. Então, como é que se dava aquele processo? Uma vez no ano, no dia da expiação, Deus se apresentava no lugar santíssimo, no segundo compartimento, que ele depois do véu, e se Deus se manifestasse com a sua presença, significaria que tinha havido perdão por todos aqueles pecados que foram apresentados. Significa o quê? Que durante o ano todinho, Deus deliberou perdão, você está entendendo? Pela promessa. Aí vamos levar para Cristo na cruz. Até Jesus na cruz, todos esses homens que morreram, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés, Elias, que já tinham subido, Enoque, todos eles estavam sendo perdoados na base da ação de Deus de ter deliberado perdão. Até a cruz, Lúcifer podia questionar esse perdão de Deus.
Como é que você está perdoando essa turma todinha? Você está entendendo? Como é que você está perdoando essa turma todinha aí se o Messias não morreu? Mas era pela fé. Dependia de quem, então? Do Abraão, que morreu crendo que o Messias viria. Dependendo de Moisés. Está entendendo aí? Ele foi vencedor porque ele cumpriu as exigências da lei. A morte dele foi aceita como sacrifício pelo homem. Sacrifício substitutivo. Substitutivo pela morte do homem. Porque também testemunhou a verdade, né? Exatamente. E ele, ali na cruz, ele começa um processo de vindicação do caráter de Deus. Que aí, muita gente não entende, quando a Igreja Adventista fala que o processo da salvação envolve a segunda fase, que é o momento da expiação, do juízo investigativo, né? A cruz foi suficiente para salvar o homem? Foi. Ela foi o instrumento perfeito que Deus decidiu para fazer o sacrifício pelo ser humano, para salvar, para resgatar o ser humano. Mas a cruz é só lugar de perdão. Ela não é lugar de julgamento. A cruz deu direito a Deus de perdoar. Você está entendendo? Deu direito a Deus de perdoar e de salvar toda a humanidade. Até aqueles que não acreditam nele. A cruz deu a Deus esse direito. O que acontece depois da cruz, aí é uma coisa mais profunda que a gente vai avaliar depois do que a Kelly falar. Aí quando a Ruth falou, né, que é pago, né, o salário tem que ser pago, aí tem uma parte na Bíblia que fala o quê? Que o salário do pecado é a morte, né? E por isso que Cristo é vencedor, né, quando fala, como a Ruth bem explicou, né, falando aí da questão da morte de Jesus na cruz, e a gente ficou refletindo, porque muitas pessoas questionam, como o Wesley falou, né, mas como assim? Uma humilhação e ser vencedor, né? Mas é muito amor. Quando você olha, né, morrer por mim, por você, assim, a gente sabe o quanto a gente é indigno do amor de Deus, mas ele morreu por todos, né? Para tentar justamente salvar do pecado. E também quando a Ruth falou da questão que Jesus ali, ele demonstra o quê? A verdade, né, na cruz, e também que foi o caráter de Deus, né? Porque Satanás, desde o início, ele falava o quê? Ele só falava mentira, né? Desde a batalha do céu, ele é um enganador. E a gente viu aqui na segunda-feira que fala até... Deixa eu só olhar. Ele descreve, né, como é que é o diabo. E um deles é essa questão que ele é o pai da mentira, né? Ele é um enganador. E Jesus, ele vai ali na cruz justamente o quê? Para mostrar o caráter de Deus, né? Que é amor e justiça. Agora é interessante. A Kelly falou aí sobre a questão que a lição faz algumas descrições, né? Na lição do domingo, aí ele diz assim, ó. Tem claro, quem tem a lição em casa... eu sugiro até que depois leia os textos. A gente não vai ter tempo aqui de ler todos. Ó. As escrituras descrevem o diabo como aquele que desde o princípio engana o mundo, aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais, o príncipe usurpador desse mundo. Aí vem mais adiante, e aí o que é que ele faz? Apresenta dentro das escrituras Jesus. Jesus veio ao mundo para quê? Dar testemunho à verdade, ou seja, se ele veio para enganar, Jesus veio para dar testemunho à verdade. A lição diz que, por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeito de Deus, refutando assim as acusações. Ou seja, ele veio para lançar acusações e Jesus veio para que, através da justiça e do amor de Deus, ele refutasse essas acusações. A lição diz que, Cristo finalmente destruirá o reino do diabo, que sabe que pouco tempo lhe resta. Né? Então reinará para todo sempre. Ou seja, se ele era usurpador, Cristo vai do reino de Deus. Então Cristo, o usurpador desse mundo, Cristo vem o quê? Para destruir o reino dele. Aí quando na lição pergunta aqui, ó, pede para você ler pede para lerem João 18:37 e faz a pergunta: o que significa dizer que Jesus é rei? E a gente vai para essa passagem lá de João 18, e aí a partir do verso 33, a lição fala 37, né? Aí, João 18, ele começa com uma pergunta de Pilatos. Então, vamos ver aqui, João 18. João 18, 33. Pronto. Aí. Tornou Pilatos a entrar no
pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Aí, no verso 34, né, Jesus sabiamente percebeu que a pergunta ali estava sendo feita por Pilatos, mas não vinha dele, né? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Né? Já no verso 36, aí Jesus responde que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí no 37, Pilatos começa com uma pergunta, né? Logo tu és rei? Aí o que é que a gente vê na construção desse diálogo, né? A gente vê que Jesus, ele conduz o diálogo para mostrar para Pilatos o seguinte, que ele era o rei de todo o universo, inclusive dele, daqui, desse mundo. Inclusive né? dele. Inclusive dele. Entendeu? Ele até chega no momento do diálogo, Jesus diz para ele assim, que Deus é quem dá autoridade a ele. Ele chega para Pilatos e diz que ele só tem autoridade sobre ele porque Deus é quem está coordenando ali. Aí quando o verso para memorizar diz assim, ó, que Jesus falou, né, já no verso 37, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou. Eu nasci para isso e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E que verdade era essa que ele estava testemunho? A lição fala. Ele estava dando testemunho que desde o princípio ele era um enganador, que ele lançava falsas acusações, que ele usurpou, que ele deturpou. Então essa é a verdade. Então quando a lição pergunta o que significa dizer que Jesus é rei, a gente vê nessa construção desse diálogo de Jesus com Pilatos, que ele mostra, Pilatos talvez com certeza não compreendeu. Né? Que ele estava dizendo assim, disse, olha, eu sou o rei do mundo. Eu não sou o rei aqui dos judeus. Eu sou o rei do mundo. Não é isso? Você falou naquela hora que Jesus se entregou. Perdão, o rei do universo. Eu vou só corrigir. Sim, não foi que você colocou naquela hora que Jesus tinha sido levado para a cruz, né? Tinha sido, não sei como foi a frase que você colocou. A grande verdade é que não precisava ter sido como foi, né? Porque estava programado pela profecia de que ele iria se entregar. Sim. Ele foi no Getsemane, ele já tinha se entregado. Ali ele se entregou no Getsemane. Não precisava Judas ter traído. Não precisava ter tido todo aquele sofrimento, aqueles açoites, aquelas coisas. Não precisava. Quando Deus determinou que o filho dele viesse morrer, já foi justamente. Era para ele ir ao templo, chegar no templo e se entregar. Quem iria efetuar a morte dele, não sei se Deus, não sei se o sumo sacerdote, não sei, mas estava escrito que ele iria se entregar voluntariamente. Por que houve tudo aquilo? Por causa do grande conflito, grande conflito. Ele sabia que ele ia perder e ele disse, eu vou tornar o teu momento o mais doloroso possível. E ele instigou a multidão, ele instigou Pilatos, E Deus agindo, por outro lado, com a esposa do Pilatos, né? Mandando sonho para ela, para que ela falasse com Pilatos, para que ele não fizesse, não condenasse Jesus, né? A mulher fala com Pilatos, fala para ele. Quer dizer, Deus sempre lá, conversando com o ser humano, para o ser humano não agir daquele jeito. Né? O próprio Jesus conversou com Judas, né? Conversou com Judas e mesmo assim, quer dizer, você me trai com um beijo. Isso. Né? E a vitória definitiva de Cristo, né, sobre o mal foi prometida onde? Lá em Gênesis 3, né? Verso 15, aí a gente lê assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, a vitória se dá em 3 momentos. Na cruz, na segunda vinda, né? Quando Cristo, ele vai aprisionar Satanás. E na terceira, que é após os 1000 anos, né? Quando definitivamente, amém, né? A gente espera muito esse dia, né? Quando vai tudo realmente destruir o mal por completo. E aí na segunda-feira ela tem um título interessante, né? Justo e justificador. Aí
Jesus sendo apontado como justo e como justificador. A gente pode dizer que ele é justo pela sua natureza divina e justificador pela sua obra? Sim. Sim, né? Porque quais são as linguagens do processo? Justificação é uma linguagem de tribunal, né? Opa, falou com Wesley. De tribunal. O que é que acontece na questão da justificação? Você aceita Jesus como seu Salvador. A obra da salvação é uma obra 100% de Deus. O ser humano não produz salvação. A lei também não produz salvação. Né? O que é que acontece? O ser humano, ele aceita a morte de Jesus no seu lugar, aceita o sacrifício dele, e aí acontece algo extraordinário, que Deus pega a justiça de Cristo e imputa em você que é injusto. Você entende? Imputa em você que é injusto. Quando Deus faz a avaliação de um ser humano, para dizer se ser humano está ou não justificado, ele olha para quem? Ele vai olhar para nós? Não, para Jesus. Não, ele vai olhar para Jesus, para a obra que Jesus fez. Os méritos Entendeu? são dele. Então, os méritos é de Cristo. Ele é o justificador. Por isso que é justificador, né? Porque os méritos são de Cristo. Os méritos são dele. E justo porque é sem Aí pecado. as outras linguagens quais são? A outra linguagem é redenção, que é a linguagem que Paulo usa, né? Em Romanos, ele usa a linguagem por causa do contexto de escravos, né? Que o que a redenção implica em compra, em preço, né? Jesus pagou o preço. Sim. Ele se torna autoridade na nossa vida em relação a Satanás, que pensa que comandava a nossa vida. Jesus ali na cruz do Calvário, ele nos redime dessa escravidão ao pecado. Porque Lúcifer, uma das coisas que ele atribui à humanidade como dele, foi a entrega de Adão. Isso. E o fato da gente ser o pecador mesmo, na nossa natureza. A gente pecar mesmo. Então ele diz assim, se eles estão fazendo o que estão fazendo, eles não têm mérito de estar, de pensar e sonhar estar no reino eterno que você vai criar, né? Então, que pretensão é essa? Por quê? Aí vai ter sempre o quê? O sangue de Cristo. Amém. Entendeu? O sangue de Cristo. Ele vai dizer assim, eu morri por eles, eu comprei, entendeu? Eu comprei com minha própria vida, a vida deles. E as marcas do amor de Cristo, né? E a outra linguagem é a propiciação, né? Que é a linguagem do santuário, que é essa segunda fase. Sim. Que no momento certo a gente vai entrar nela. Sim. Você falou assim, que o sangue, eu comprei com o sangue de Cristo, né? E aí, olha só. Quando a lição fala aqui da derrota completa do inimigo, que ocorreu em 2 fases, né? E aí, a primeira fase, no caso, foi na cruz, entendeu? E aí o texto se remete aqui, a Kelly já falou sobre Gênesis 3,15, mas Apocalipse 12, 10 a 12, que é bem interessante a gente fazer a leitura desse texto, porque quando a gente vai para Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 9, fala o quê? Do conflito que houve no céu, né? E aí eles foram expulsos do céu, Satanás foi expulso com o texto dos anjos. Quando chega no mesmo capítulo de Apocalipse, mas no verso 10, ele diz assim, ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi o expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Guarda bem essa expressão, por causa da palavra do testemunho que deram. Pronto. Guarda essa palavra que vai ser importante para a gente entender a segunda fase, a fase da expiação. Quando a gente chega aqui a partir do verso 10 do capítulo 2 de Apocalipse, a gente vê aqui que esse momento foi o momento de que Satanás foi definitivamente, porque até então ele tinha acesso. A gente vê lá em João 1,6, né?
ele tinha acesso aos mundos. Aos mundos. Entendeu? E aqui, nesse momento, na cruz, ele ficou definitivamente preso aonde? Foi a segunda expulsão dele, né? Se a gente pode Sim. a gente assim considera. Foi a primeira expulsão. Segunda derrota, né? A segunda derrota dele. E aí ele ficou definitivamente aprisionado aqui no planeta Terra, entendeu? Mas sabendo o quê? Como diz Apocalipse 12:12, por isto festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Sabendo o quê? Que pouco tempo lhe resta. Antes da entrega de Jesus, acontece, no capítulo 17 de João, conta uma conversa que ele tem com o Pai. Ele faz aquela oração sacerdotal dele, e ele pede a Deus, ao Pai, que o glorifique, né? Aí a gente diz assim, mas puxa vida, o que uma cruz pode trazer de glorificação? Porque Deus escolheu realmente a cruz, né? Porque Deus escolheu isso. É a questão da morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. O pecado é algo terrível. Contaminou o ambiente lá do céu. Porque a rebelião de Satanás foi o grande pecado, né? A Bíblia fala em pecado e fala em pecados, né? O pecado é essa inimizade contra Deus. Aí o que é que ele diz assim? Olha nessa oração quando ele faz, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido a palavra. Significa o quê? Que ele deixou como herança para o ser humano o quê? Isso aqui. A palavra. Amém. É isso aqui que ele deixou. E isso aqui vai ter uma importância fundamental. Vai ser Nossa. a diferença fundamental no lar, quando a gente for conversar um pouquinho sobre essa segunda fase. Vocês vão entrar, você vai comentar alguma coisa agora? Você quer falar? Eu ia falar. Pode falar. Fique à vontade, cara. Aqui a gente vai já... Tá. É porque eu acho interessante aqui em Romanos 3, né, que até a Ruth falou, verso 23 e 24, fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, né, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, assim, o nosso sentimento deveria ser qual? Contentamento, né? Contentamento. Agradecer. E quantas vezes, infelizmente, às vezes, as pessoas, assim como o Denis, né, na história, ficam questionando, né, Deus, ficam, às vezes, falando mal mesmo, né, sendo que a gente viu o grande amor, né, morrer na cruz, o único filho, pelos nossos pecados, e a gente sabe que quando a gente tem a fé em Cristo Jesus, né, e realmente se entrega, quer conhecer, ter um relacionamento com Ele, o que a gente ganha? Ganha paz, né, que só Ele pode nos dar, né, essa paz. Então, assim, me chama muita atenção essa questão, para que a gente reflita sobre isso, né? Que a gente realmente deveria ser eternamente gratos, né? E é por amor a Ele que a gente gosta de espalhar esse amor. Na parte de quarta-feira, quando ele aborda a parábola do dono da vinha, quando Jesus conta, os ouvintes reconhecem que o dono da vinha tinha feito tudo. Reconhece que ele tinha feito todo o possível para salvar, né, a vinha, a ponto de mandar o próprio filho. Tanto né? É por isso que ele fala, né? Ele faz a pergunta do tema principal. Então, o tema da lição é o que mais eu poderia ter feito. O que mais eu poderia ter feito. Se você for ver as histórias que a Bíblia conta do Antigo Testamento, quantas vezes Deus viveu o papel de o Deus pródigo, que ele é quem vinha atrás do ser humano, procurando o ser humano, resgatar o ser humano. E até hoje, né? Até hoje tem sido assim. Porque a gente pode abandonar Deus, mas Ele nunca sai de perto da gente. Porque Deus é apaixonado pelo ser humano. É muito amor. Ele ama o ser humano. Ele ama tanto que ele se esvaziou de si mesmo para salvar os filhos que queriam até... Deixou todo o seu reino, né? Para salvar até quem não queria saber. Até quem rejeita o seu amor. E ele salvou. Ele salvou. Toda a humanidade foi salva. Toda.
Agora ele diz assim, todas vão gozar no reino de Deus, todas vão estar no reino de Deus, aí é outra história. Por isso que a gente entende que o processo da salvação, ele não finda na cruz, embora a cruz tenha sido eficiente para salvar o ser humano. Você entende? Ela cumpriu 100% o objetivo e a missão dela, salvou. Mas o homem tem o seu livre-arbítrio. Isso. E aí entra, quando a gente for entrar na parte de quinta-feira, a vindicação do nome de Deus, a gente entra na parte da expiação, né? Porque, sim. por causa do tempo. Essa questão a parábola, a construção dela, né? É interessante, porque Jesus fala, a gente até já comentou, mas é interessante a gente entender a construção dessa parábola que está lá em Mateus 21, a partir do verso 33, que é assim, né, que Jesus fala que o proprietário arrendou sua vinha, né, aí depois enviou os servos, que a gente já falou, mas foram mortos, que eram os profetas, finalmente o proprietário enviou o próprio filho, que simboliza Jesus, mas também mataram o filho, né, dele. E aí a lição diz assim, olha só, eu peguei, arrendei, plantei, mandei plantar, entreguei as pessoas para plantarem, aí agora vem a colheita. Aí eu disse, vou mandar meus servos para a colheita. Opa, mataram os servos. Vamos matar os servos porque nós vamos ficar com a colheita. Então vou mandar meu filho. Vamos matar o filho que agora a gente vai ser dono. Vai se apropriar. Vai se apropriar. Né? Aí a lição diz assim, olha só que é interessante isso. O conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra da cruz de Cristo. O que mais poderíamos pedir senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós? E por meio da cruz, ele pôde nos conceder a justificação, sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. Entendeu? E isso a gente vai entender agora na parte de quinta-feira. Que aí é a questão da vindicação, né? Entendeu? Que assim, que vindicar é você provar que alguém está certo. Muita gente pergunta assim, onde vocês tiram essa ideia de que tem um juízo investigativo, né? Sim. Aqui no Velho Testamento, vou pegar só um exemplo. O livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel tem um sonho. No capítulo 7, ele tem uma visão que ele vê os poderes do mundo representado através de animais. Essa visão ele tem 50 anos depois da visão de Daniel 2, que é quando o rei Nabucodonosor tem o sonho da estátua e vê através dos metais, ele faz uma representação através dos metais de poderes do mundo. Sim. Medo-Persa, Grécia, né? Babilônia. Aí, 50 anos depois, Daniel tem um sonho, que é esse capítulo 7. Capítulo 7 é paralelo ao capítulo 2, entendeu? Nessa visão do capítulo 7, Daniel vê os poderes agora representados por animais. E ele fala do urso, fala do tigre, fala do não sei o quê. Quando ele chega no quarto animal, ele não encontra na natureza um animal que ele possa utilizar. Era um bicho tão feio, tão espantoso, que ele adoece. Diz que animal é esse, né? E ele observa, ele diz aqui, e observando, acho que é no verso 8, capítulo 7, verso 8. Ele diz assim, e observando, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. Aí a gente sabe as histórias, né, dos 3 reinos que saíram, né, os ostrogodos, aquele 3 que caíram para poder esse daí subir, né, esse pequenininho. Aí ele diz assim, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Continuou olhando até que foram postos uns tronos. No meio da visão, ele vê o estabelecimento de uns tronos. Tronos sendo, né? Aí tronos.
E o ancião de dias se assentou. A gente sabe pela Bíblia que esse ancião de dias é o pai, né? Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo. E as suas rodas eram fogo ardente. Aí eu vou passar um pouquinho, pular, e vou chegar aqui nessa parte aqui que diz assim, no verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Quem é o filho do homem? É Jesus. Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi dado a ele domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. É dito que né, mais lá na frente, nessa visão, é dito em Daniel que Deus, o ancião de dias, dá a ele, dá ao filho do homem, poder para julgar. E nessa hora que levanta-se o Messias. Toda vez que Miguel se levanta, alguma coisa acontece. É nessa hora que ele levanta e então vai para a batalha final, para o Armagedon final, né? Mas onde é que eu estou querendo chegar? É que ele, quando ele recebe do pai, do ancião de dias, esse poder para julgar, ele entra no santuário. Que parte do santuário? Porque o sumo sacerdote, quando levava o sanguezinho, que ele levava para lá, ele contaminava com o pecado, né, com aquela simbologia do sangue, contaminava o santuário, que era onde Deus habita. Então, havia contaminação pelo pecado. Então, era um problema agora para Deus. Não para o homem, porque o homem ele perdoou. Pecado perdoado é problema para Deus. Então, agora Deus pega aquele perdão, ele tem que fazer alguma coisa com aquele pecado ali, né? Então, durante esse período lá, que faz aquela expiação, é o período do juízo investigativo. A cruz cumpre o papel, salva, oferece o perdão, mas há o lugar onde o pecado tem que ser julgado, o pecado e o pecador. E isso acontece dentro do santuário. Deixa eu só, para simplificar aqui. Duas coisas precisam ser vindicadas. Primeiro, o direito de Deus de perdoar. É uma questão de arbitrariedade. Deus tem que provar que ele pode perdoar. Do contrário, no universo regido por leis morais, ele não seria um ser moral justo. Portanto, para que Deus possa perdoar, ele tem que pagar por isso. Ele tem que adquirir o direito para isso. A cruz vindica o direito de Deus de perdoar. A cruz cumpriu isso daí. Aí vem a segunda parte. A qualificação do pecador para ser perdoado. Ele foi perdoado. Mas tem um processo de livre-arbítrio do homem, que o homem pode rejeitar a Deus, que o homem pode aceitar a Deus. Você está entendendo? Ao longo da sua vida. Então, como pode Deus mesmo, morrendo pelo pecado, salvar e levar para o céu alguém que não quer nada com ele? Eu te salvei, mas tu é um Hitler da vida. Um dia desse eu vi um cara no YouTube, ele dizendo, eu não pedi para ele morrer por mim. Pra que ele morreu por mim? Eu vi também. Você viu? Eu até mandei pra você. Eu vi esse vídeo. Ele disse, eu não pedi pra ele morrer por mim. Agora eu vou viver a minha vida por um cara que decidiu morrer por mim. E eu tenho que aceitar esse céu, a força. Você entende? Então, preste bem atenção. A justiça de Deus seria falha, deixaria brechas. Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Na cruz, toda a humanidade foi salva. Mas muitos não aceitam essa salvação. Eu salvei você, mas você tem que aceitar a salvação. Então, o perdão tem dois lados. O lado de quem confere, Deus, e o lado de quem recebe, o ser humano. Quando Deus vai perdoar, a pergunta é, tem Deus o direito de perdoar? Tem, por causa da cruz. Nunca, jamais ninguém vai questionar o direito de perdoar. Porque Jesus morreu na cruz e isso foi algo visível para todo mundo. Para todo o universo. Tem Deus direito de perdoar? Tem. Está Deus correto ele perdoar? Depende. Se eu aceitar o seu sacrifício pela fé ou não. Qual desses dois lados do perdão é vindicado pela cruz? Só o primeiro. O primeiro vindicou, deu perdão.
A cruz dá a Deus o direito de perdoar, mas em nenhum momento a cruz mostra que Deus está correto em perdoar a mim e a você. Eu fiz um rascunhozinho, Sim. e para poder eu chegar a uma conclusão bem, não deixar nenhum ponto fora da linha. Tá. Em nenhum momento a cruz prova que aceitamos pela fé. Deus precisa de algo mais para provar que ele acertou ao perdoar Abraão, Moisés, né? Deus precisa de algo mais, e é aqui que entra a cena do santuário. O santuário não é lugar de perdão, é um lugar de julgamento. O que tinha no dia da expiação? Era a limpeza do santuário. Então, Wesley, a Bíblia diz, Kelly, que haverá um dia, quando Deus voltar, haverá um dia um tempo, que a Bíblia chama de milênio, onde os livros serão abertos. Que livros? Os livros, a gente usa, o João usou a expressão livros, mas a gente sabe, de repente Deus pode ter lá uns computadores dele lá, as coisas dele lá. O próprio céu, né? Aí o que acontece? Esses livros está registrado tudo. Sim. Tudo. Uma pessoa que passou a vida dela fingindo ser um bom cristão e que soube esconder os seus pecados e tudo, de repente pode não estar lá. Aí, por que fulano não foi? E por que Esse aquele é o dali tempo, que... né? E aquele que passou a vida, eu conheço. Ele tá aqui. Tem por que certeza, ele tá aqui? surpresas, né? Então, no juízo de Deus, existe o juízo investigativo, existe o juízo que chama o comprovatório e o executivo. São 3 juízos. Esse período do milênio é o período em que quem vai morar eternamente vai ver os registros. Por que fulano não foi? Por que fulano não... Para isso existe o trabalho de Cristo hoje no santuário. Os registros de que você não foi para a eternidade porque você não quis ser salvo. E a gente vê a justiça de Deus, né? Porque, assim, é muita transparência, né? Ele poderia simplesmente não falar pra gente por que a pessoa não está lá ou por que a pessoa está. Exatamente. Mas ele sempre demonstra aí a justiça e o amor. E mostrar pra gente durante esse período o porquê que uns se salvaram e outros não, né? E a gente não está inventando coisa, não. Não, tudo na Bíblia. Moisés disse, quando Deus teve aquele momento que Deus disse que ia destruir o povo de Israel, Moisés disse assim, não destrua esse povo não, porque se o senhor destruir é melhor apagar o meu nome dos teus, o registro dos teus livros. E o livro de Apocalipse fala do livro do Cordeiro. Isso. Né? Fala do livro do Cordeiro. Então existe sim, hoje, lá um santuário no céu, isso ninguém pode negar. Hebreus 8:1 diz, a síntese de tudo é que hoje nós temos um sumo sacerdote no céu que intercede por nós, que media por nós. Amém. Então ele está lá, nesse momento, cumprindo essa missão Santuário de avaliar celestial. Pela graça, o tempo que está sendo dado para que eu e você, a gente faça as escolhas corretas e a gente decida se quer ou não receber Jesus como nosso Salvador. Amém. Ele morreu, nós fomos salvos. Mas se a gente não aceitar essa salvação, acabou-se. Aqui em Apocalipse 15:3, né? Ele diz assim... E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, assim, a lição vem falando sobre a questão da vindicação, e aqui Apocalipse, não só Apocalipse 15:3, mas também 19:1-6, faz esse apontamento para mostrar o quê? Que está e será demonstrado que Deus, maravilhosas são as suas obras, Ele é justo e Ele é verdadeiro. E aí a gente vê 2 cânticos, né? Um de libertação e o outro de redenção, né? De redenção. Então nós não temos desculpa, sabe, gente? Nós não temos desculpa. Deus deixou a palavra dele. Eu vim até conversando com o Ayrton no carro, a gente vinha falando de predestinação, e ele disse assim, tem alguns casos que Deus predestinou, como Sansão, João Batista, foram seres humanos que nasceram com um propósito definido, né?
Mas assim, a salvação mesmo, ela não é predestinada. Ela é uma escolha do ser humano. Ela foi ofertada 100% por Deus. A gente só precisa entrar o quê? Com os nossos pecados. Com os nossos pecados. Aceitar, né? E aceitar a morte dele. Eu quero sim esse sacrifício. E aí... Faz sentido para mim, entendeu? Esse mundo não se acabar com a maldade humana. Faz sentido que haja um Deus que tenha criado esse mundo, que tenha dado liberdade, né? E que tenha feito o máximo que ele pôde fazer, que era dar a própria vida por esse mundo, né? Pelas pessoas que estão nesse mundo. E faz sentido uma eternidade com ele. Para mim faz. Com certeza. Entendeu? Para mim faz. Eu sinto muito pelas pessoas que não conseguem ter respeito, né, pela palavra de Deus, ter respeito pela morte de Jesus na cruz. Você olha um carnaval desse, você vê tanta assim, chacota que fazem com a verdade, né? A morte de Jesus na cruz, né? E, portanto, ele era o dono do universo, né? Ele é o dono do universo. Ele poderia ter ficado no trono dele e não tá nem aí pro ser humano. Fizeram isso por vocês que se implodam, mas não. Ele desceu até ser um de nós. Viveu como um de nós. Passou a humilhação que passou, entendeu? Para que nós pudéssemos receber a vida eterna novamente. Então, eu vou rejeitar um amor desse? Uhum. Eu não. Para mim, há sentido, sabe? Para mim, há sentido em crer, em ter fé e acreditar na palavra de Deus. Eu sinto muito se essas pessoas não aceitam, e digo mais para você. Se eu tiver errada, pelo menos eu passei a minha vida inteira focada em algo que era pro bem. E não fiz mal a ninguém. E teve paz. Você tá entendendo? E tive paz. Mas se eu tiver certa, eu vou ganhar a eternidade, entendeu? Pelas escolhas que eu fiz, né? Tem algumas coisas que eu vou ter que passar por aqui para chegar até lá. Mas eu acho que vai valer a pena. Sim. E aí, como a lição disse, né? O que mais eu poderia ter feito? E a gente vê dentro da construção de todos esses textos, todas essas passagens que a gente viu em cada dia da semana, em cada estudo, que Deus fez tudo o que ele poderia ter feito. E continua fazendo. E continua fazendo. É isso? Continua fazendo. Em nenhum momento nos abandonou, né? Sempre esteve conosco, né? Desde lá do início, quando era o próprio Deus, a glória dele, depois Jesus que se encarnou e agora o Espírito Santo. Né? E mais ainda, porque o agir do Espírito Santo... gemendo, né? Gemendo, descreve o Espírito Santo gemendo, intercedendo pelo ser humano. A Kelly fez essa observação e a gente, com isso, conclui o quê? Em nenhum momento da história da humanidade nós estivemos ausentes da presença de Deus. Isso. Exatamente. Em nenhum momento. E hoje quando ainda não mais era a glória forte, dele, né? Foi Cristo encarnado. E o Espírito Santo. E não é Santo. à toa, sabe, Wesley, que a Bíblia diz que no último dia, quando Deus fizer o juízo dele, o próprio Satanás e seus anjos vão se ajoelhar e dizer, verdadeiramente, Deus é justo. Amém. Está escrito que ele mesmo, o próprio Satanás, vai reconhecer que Deus é justo. Então, a cruz, ela foi importante para nos salvar e foi importante para dar a Deus o direito de perdoar. Mas é no santuário que a coisa está acontecendo no sentido de vindicar o caráter de Deus, que ele é justo. Porque quando os livros forem abertos, a gente vai ver que Deus tinha razão em dar a chance ao ser humano de escolher ser salvo ou não. Eu queria refletir só um pouquinho sobre a questão das obras, né? Porque algumas pessoas acham que são salvas pelas obras, né? Não, eu fazendo uma boa ação, né, ajudando, indo para a igreja, né, todo culto ou toda missa, não sei qual é a religião, né, que a pessoa participa, mas enfim, ela acha que ela pode ser salva pelas obras. Mas quando a gente vê aqui que a salvação é somente pela graça, né, e as obras são consequências, né, de quem é salvo. Então a gente precisa acreditar, aceitar como a Ruth falou, né,
nesse amor realmente. E aí sim, a partir do momento que você aceita, você não é mais a mesma pessoa. Deus faz um milagre na nossa vida, né? A gente começa a se encher do amor dele, e por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente tem essa vontade de compartilhar, e assim como a gente tem a certeza da nossa salvação, a gente quer que você que ainda não tem essa compreensão, aceite, né? Também esse amor de Deus. E aí, para finalizar, eu queria ler aqui Romanos 8:32. Ai, muito bom, Romanos. Olhe, leia Romanos 8:32. Diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aí. Então, Deus não tinha mais nada que fazer, não. Já não. Porque ele já nos entregou todas as coisas próprio filho, através de Cristo. Louvado seja Deus por seu amor. Amém. E nós estendemos aqui o convite para que você continue conosco, nos acompanhando. Eu vou deixar, Ruth, a gente pode abrir aqui uma opção do pessoal fazer perguntas, né? Aí o que é que eu queria combinar com você? Você acessa o Instagram do Nossas Letras e algo mais. A gente vai deixar na descrição aqui um link para você ter esse acesso. E lá você pode fazer sua pergunta. Agora estuda a lição, porque é assim, você tem que mandar sua pergunta até a terça-feira. Então, você tem domingo, ou sábado, domingo, segunda e terça para estudar a lição. Manda sua pergunta e a gente aqui, dentro da possibilidade... Terça-feira. Até terça. E aí, dentro das possibilidades, a gente vai respondendo a sua pergunta. Agradecemos aqui, agradeço a você, Kelly, agradeço Ruth. Agradecer a Deus também, Amém. porque a gente está tendo essa oportunidade de, mais uma vez, estar aqui estudando a palavra dele. E, Kelly, eu gostaria que você nos encerrasse com uma oração. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, que mandou o seu único filho para morrer, para nos salvar. Te pedimos, Senhor, para que o Espírito Santo se faça presente com cada pessoa que está assistindo e toca, Senhor, no coração para dar discernimento, Pai, para que realmente compreenda tudo que foi refletido aqui e que realmente aceite, Pai, esse teu amor para ter a vida eterna. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.